Está no ar mais um podcast do Radinho para você ver, ouvir e experienciar nossos convidados e convidadas que passam por aqui. Estou gravando aqui no estúdio Radinho, Soluções para Podcast. Eu, André Jonatas, meu colega aqui, Deoclésio Castro também, sempre confiando as melhores comentários. Oi, Deoclésio. Boa noite quem está nos ouvindo. Boa noite, bom dia, boa madrugada, boa hora do almoço, boa hora do trânsito, da academia, não importa qual horário que você estiver ouvindo, seja muito bem-vindo. E que tal boa hora dos pratos, né? Já que a gente vai falar aqui de gastronomia. E quem tá com a gente aqui, Isaqueline Ribeiro, bem-vinda. Obrigada, gente, pelo convite. E aí, já que estamos nessas boas coisas, então a gente não sabe a hora que as pessoas estão ouvindo ou vendo. Então, desejo aí, uma boa hora para todo mundo, boa comida, um bom café da manhã, um bom almoço, uma boa merenda, um bom jantar. Aí, e fica com a gente. Vamos aderir isso aí, adotar uma boa hora para você, né? Que pode ser qualquer momento. Bom, a Isaqueline, ela é jornalista, né? Ela é jornalista gastronômica, né? Já tem uma caminhada aí que atua nesse ramo. O que a Isaqueline está fazendo hoje, né? O que tem mais tomado tempo? Você veio lá da sua assessoria de imprensa, direto para cá para gravar com a gente. Fala aí o que é a Isaqueline hoje. Hoje eu sou praticamente, eu faço 3 trabalhos principais, eu posso dizer, né? A princípio, né, assim, de prioridade, digamos, como eu brinco que é minha carteira assinada, eu faço assessoria de comunicação de uma escola de gastronomia aqui de Fortaleza, que tem uma proposta de ser uma escola pública, né, uma escola que faz parte do governo do estado, ligada à Secretaria da Cultura e gerida pelo Instituto Dragão do Mar. Então, lá a gente tem um trabalho bem focado nessa temática da gastronomia social, da cultura alimentar. Legal. E de ver a gastronomia como uma possibilidade de transformação na vida das pessoas, né? E a partir daí eu volto um pouco mais e sigo com a minha atividade, que eu digo que é a minha atividade paralela desde quando eu me entendo por jornalista, que é o Sabores da Cidade, que começou como blog, hoje a gente já trata ele como uma plataforma de experiências gastronômicas. Tanto tem notícias, resenhas, guias gastronômicos, mas também a gente aposta em outras experiências, como é o caso dos tours gastronômicos que a gente tem feito. E agora, mais recentemente, também o Primeira Mesa, que a gente agrega aos Sabores da Cidade, mas, na verdade, ele é um aplicativo, né, de reserva em restaurantes, com benefícios para os restaurantes e para os clientes. E ele está atrelado aos Sabores, mas ele é independente porque ele, na verdade, é um aplicativo de São Paulo e a gente tem a licença de operação em Fortaleza. Não é uma criação nossa, a gente comprou a licença de operação. Então, assim, a atividade principal, secundária, independente do que seja, está ligada à gastronomia, né? Legal. Legal demais. Eu acho que a gente poderia falar dos passeios gastronômicos, né? Uhum. Mas antes disso, Isa, me conta como foi essa transição. Você trabalhava em redação e aí começou a falar de comida na internet, né, nos primórdios. Me conta quanto tempo tem essa atividade e como foi que começou. Pois é, eu até brinco assim, que às vezes eu entrevisto chefes, né, cozinheiros, eles sempre falam que eu aprendi a cozinhar com a minha avó, aprendi a cozinhar com a minha mãe, é uma coisa muito afetiva, não estou invalidando isso, né, de forma alguma. Mas sempre esse discurso, ele perpassa por muitas histórias e tal, e eu não tenho nada disso para contar. Eu era a pessoa que encarava comida como um alimento mesmo, coisa só para me sustentar. Nunca tive... Inclusive, criança, eu era aquela criança que não gostava de comer, que eu comia obrigado, assim, né? À força, porque não parece hoje, mas eu era bem magra quando eu era criança. Eu nunca tive esse problema de não comer. Pois é, eu tive. Eu era aquela criança que... Gente, nunca me esqueço. Minha mãe teve... Bichinha, não tem culpa, tá? Mas ela usava... Eu almoçava e ela com a chinela do lado para eu comer, entendeu? Então, assim, eu passei por isso. Então, comunicação eu violenta. não posso dizer que essa comida ela é uma coisa que vem de criança, né? Sim, assim, legal. Esse contato com a gastronomia legal você ou com ter a essa comida. percepção, essa consciência, né? Então, ela veio, assim, eu fiz na faculdade de jornalismo. Todo o período da faculdade eu participava de projeto de pesquisa, né? Atuando, né, com os professores e tal, escrevendo artigos, essas coisas, mas era uma coisa que não tinha nada a ver, que até pode ser uma referência ao seu radinho, mas eu estudava rádio, a história do rádio no Ceará, para ter uma ideia. Então,
nenhum momento a gastronomia esteve assim próxima de mim, ou era um interesse. Que fosse influenciar você, né? Isso. Realmente foi uma descoberta. Foi uma descoberta quando eu já trabalhava no jornal, assim, antes de me formar, eu fui estagiária, né, no Diário do Nordeste. Como estagiária, a gente passa por diferentes editorias, né, assim, passei por cidade, de tudo um pouco, né? Certo. Até que parei no Zoeira, né, que era o caderno de entretenimento na época. E quando eu me formei, a oportunidade que teve de eu ser contratada, porque a gente se forma, a gente quer trabalhar, né? Que é uma carteirinha assinada de novo. Você sai daquela ilusão de que vai ser um repórter especial da faculdade para... Você quer trabalhar, e era a oportunidade que tinha, foi a vaga que surgiu na época, e eu, obviamente, já tinha passado por lá, né? Aproveitei essa oportunidade, né? E no Caderno Zoeira, ele era, né, um caderno de entretenimento geral, de tudo, de TV, né? Desde, por exemplo, entrevistava muitos artistas, espetáculos também, teatro, dança, shows, toda essa parte cultural, ele agregava de uma forma mais serviço, né? Porque tinha o caderno de cultura do jornal. O Zoeira tinha esse entretenimento, serviço, né? Sim. E nesse bolo, né, de entretenimento e cultura, tinha uma página de gastronomia. E essa página, na época, o que parece uma coisa muito distante, mas um dia desse, o caderno tinha uma equipe bem grande, né? Assim, eu acredito que era a editora, uma subeditora, mas uns 3, 4 repórteres. A gente não consegue nem imaginar isso hoje, né? No momento que a gente vive. Mas ele era um caderno que tinha uma equipe grande. E o que acontecia? A gente tinha uma reunião de pauta toda segunda-feira, né, para dizer quais seriam as pautas da semana. E uma vez por semana tinha uma matéria de restaurante, que não tinha dono, era uma página que estava lá como todas as outras matérias. Quem fazia essa página era quem sugeria um restaurante que viu por aí, né? E eu fiz um dia uma matéria como essa e achei legal, né? Gente, eu gosto disso, assim. Aí, gostei. Gostei dessa matéria. E aí, o que acontecia? Como era uma página sem dono, entre aspas, não era uma coluna e tal, eu chegava na reunião de pauta já com restaurantes, assim, para 1 mês, 2 meses, né? E, assim, não tomei a página para mim, mas eu fui ocupando esse espaço e vendo, poxa, eu realmente gosto de falar sobre isso, de escrever sobre isso. Posso dizer, assim, que eu me encontrei, né? Há quanto tempo? 2005, 2006, certo, né? Eu me formei em 2006, aí eu já estagiava, né? Enfim, aí dessa única página de restaurante, o caderno também tinha um guia especial na sexta-feira para o fim de semana, que aí eram temas variados de tudo, de qualquer coisa, né? De entretenimento e cultura. E eu também passei a sugerir para esse guia especial temas de pautas de gastronomia, entendeu? Uhum. E aceita o café? Aceita, aproveitar a sua boa vontade. E daí eu realmente vi que era isso que eu queria falar e queria escrever, né? E daí eu criei os Sabores da Cidade. Por quê? Porque eu estava achando pouco o espaço que eu tinha no jornal. E, você ocupou o espaço e depois criou o próprio espaço. E assim, eu achava pouco, eu queria mais e tal. E eu vi que os Sabores da Cidade como uma oportunidade mesmo das pessoas saberem que eu gostava de escrever sobre aquilo, né? Que eu tinha interesse. E o Sabores sempre, assim, no começo, para mim, ele era como se fosse um portfólio, assim, ó. Saibam que eu gosto de gastronomia, que eu escrevo sobre isso, né? Entendi. E daí eu criei os Sabores e o nome já veio exatamente por conta das matérias que eu já fazia, né? Então, como eu só falava dos restaurantes, da cidade, Fortaleza, pensando, qual é o nome que eu vou colocar, aí veio Sabores da Cidade. Isso, os Sabores eu criei já em maio de 2009, né? Já são mais de 10 anos. Tinha ciúminho, assim, na redação? Isaqueline que vai para os restaurantes bons... Esse aqui tem alguma coisa errada aqui. Não, em algum... Assim, não um ciúme, mas eu acredito que em algum momento... Não, tu já fez demais. Deixa a gente fazer agora. Todo mundo com vontade de comer. Mas o interessante também, assim, eu acho que vale destacar que as matérias, algumas a gente ia assim,
foi assim que eu comecei a ter minhas primeiras experiências gastronômicas de fato, né? Assim, de conhecer os restaurantes, já foi nesse período do jornal. Mas, como eu disse, isso era só uma das coisas que a gente tinha para fazer. Então, nem sempre eu ia nos restaurantes para fazer a matéria ou quem estava com essa pauta ia, entendeu? Era se desse. A gente pegava as informações por telefone, e-mail, ainda não tinha o WhatsApp, né, na época. Mas se tivesse o WhatsApp já seria mais fácil também, que é como a gente faz hoje. E mandava só o fotógrafo, entendeu? Então, na verdade, quem comia quando o restaurante também era legal, porque tinha restaurante que o pobre do fotógrafo ia, fazia as fotos e não bebia nem um copo d'água. Não seja esse restaurante, você que está assistindo a gente. Mas aí, quando a gente ia como repórter, acabava que, né, assim, às vezes eu tinha cara de pau mesmo. Pronto, né, já está pronto aqui, vamos provar, né? Já está aqui. Aí dava certo, assim. Mas não era uma coisa recorrente, né? Passou a ser recorrente com os sabores da cidade. Que aí, com os sabores, eu entrei numa ansiedade, né? Que eu tinha que postar todo dia no blog, todo dia eu tinha que postar. Então, todo dia eu saía para comer, para poder postar. Eu comia e, se tivesse sido legal, eu postava, né? E aí, assim foi. Eu estava me lembrando aqui, um dos filmes de animação que eu mais gosto é o Ratatouille, né? Que é maravilhoso. E conta muito essa questão gastronômica na França, né? E um dos motes da animação é a avaliação, né, do crítico gastronômico, né? O que é hoje a função de crítico gastronômico? Você se considera uma crítica gastronômica? Porque a imagem que a gente tem é daquela pessoa, né, sisuda, que vai escondido pro restaurante, né, que vai um avaliador lá da Michelin e que vai, né, bonezinho assim, chapeuzinho, que vai comer ali. Vai disfarçado. Ele vai preparado para falar mal, né? Vai. É isso mesmo? Ou é muito um estereótipo, assim? Na verdade, o crítico tem essa imagem mesmo e realmente tem essa característica de estereótipo, mas eu não me considero crítica, né, assim, de gastronomia. Apesar de eu ser um pouco antipática, eu sei que eu sou. Se eu não estiver sorrindo, eu acho que minha cara fica muito fechada. Você está se escondendo aqui, então. Ela veio disfarçada. Hoje eu vim disfarçada e ainda de simpática. Disse que não é crítica gastronômica. Então, acaba assim, eu, na verdade, me considero... Eu sou jornalista de gastronomia, né? Me formei jornalista, fiz cursos na área de gastronomia, inclusive uma especialização, uma pós-graduação. Então, eu sou especializada em gastronomia, realmente, assim, de título, digamos assim, também, né? De experiência e de título. De experiência e de título. E o crítico, ele tem, de fato, esse estereótipo, né? Mas eu não me considero crítica, não sou crítica. E acredito que em Fortaleza também ainda não existe essa figura, entendeu? Ou pelo menos se existe, ele ou ela não publica, né? Foi uma decisão minha mesmo. Se você quisesse, você teria possibilidade de... Sim, né? só que a gente tem algumas, eu posso dizer, limitações, né? Certo. Pode falar a palavra certa mesmo. Fica à vontade. Não, é limitações mesmo. Quando comecei o blog, eu não sei se eu já te contei essa história, mas enfim, eu vou contar, né, para quem tá... Quando eu comecei o blog, em menos de um ano de blog, é importante dizer que desde o começo dos Sabores da Cidade, a gente sempre pagou as nossas contas de comida. Eu nunca, diferente, assim, a não ser quando eu fosse para fazer uma matéria, que eu não estava indo para ter a minha experiência, eu ia pela matéria, né? Então lá ele, obviamente, fazia a comida para tirar foto. E a gente provava, eu não ia pagar por essa comida, porque eu já estava, né, ali trabalhando pelo jornal. Isso, pelo jornal, né? Isso. Mas Isaqueline, Sabores da Cidade, eu nunca... Oi, tô indo aí, vou comer no teu restaurante, o que é que tu vai me dar para eu provar? Nunca. Entendi. Até hoje, nunca fiz isso. Uma frase que você me falou é o seguinte: eu não quero ser paga com comida. Eu não quero ser paga com comida. Então, assim... não fazemos permuta. Os Sabores, quando ele começou, como eu te disse, né, a gente não tinha... Eu não sabia nem o que eu estava fazendo. A única coisa que eu queria era que as pessoas soubessem que eu falava de gastronomia e, quando aparecesse uma oportunidade de emprego, tipo, no próprio jornal que eu estava, me chamasse para trabalhar, entendeu? Entendi. Eu sempre quis, assim, um emprego, né? Eu não estou... Hoje eu tenho um trabalho também, que eu posso dizer de empreendedorismo nessa área, mas
não era minha... Eu nunca pensei, eu vou criar o sabor, vou transformar num portal. Não, eu só queria que aquilo me desse uma oportunidade de emprego nessa área, né? Mas como jornalista falando de gastronomia. Mas assim, qual o motivo que tu prefere, tu opta por pagar? É para ter mais isenção, para poder falar liberdade, né? Porque assim... quando eu comecei o blog, eu tô falando demais, desculpa. Não. Temos todo o tempo do mundo, já dizia Mas Renato nesse Russo. primeiro ano do Sabores da Cidade, né, eu ia nos lugares normal, com meus amigos, minha família, pagava e pronto, ia embora. Se eu gostei, eu escrevia, né? Se eu tinha gostado, eu escrevia a experiência. Era um relato mesmo de experiência. Como eu, né, ainda tinha pouca vivência com gastronomia, eu não tinha, assim, muito conhecimento mesmo, então eu só relatava a experiência e fazia o meu serviço, né? Tipo, de dizer os preços. Certo, né? Era mais serviço do que uma crítica. Do que uma crítica. Mas, assim, quando acontecia alguma coisa específica, isso pode melhorar e tal, eu sempre pontuei como eu pontuo até hoje, né? Mas como é que tu faz? Tu bota no texto? Boto no texto, Aí o que aconteceu? Quando, nesse período, Mas quando é muito ruim mesmo, assim... Aí eu não posto. Aí tu não posta. Eu não posto. Aí se você me perguntar, Isa, tu já foi no restaurante e tal, tu gostou? Eu digo pra você que eu não gostei. Tem me perguntado direct. Tu dá algum feedback pros donos, assim? Se eu tiver contato, né? Dou, né? Se não, fica então é o seguinte, ó, se a Isaqueline foi no seu restaurante, pagou e não postou... É porque ela não gostou. ou eu vou voltar outra vez para dar mas pelo menos ela tem chance. A delicadeza, né? De ser sutil. E aí procurem ela e ela vende a consultoria dela. Nesse primeiro ano... ainda não vendo consultoria, mas quem sabe, né? Ó, a partir daqui... Eu fui num restaurante, eu estava com outras 5 pessoas e deu tudo errado. Assim, a comida, inclusive, era boa, era excelente. Esse restaurante já fechou, não existe mais. Mas era um restaurante, perfeito, a comida, mas teve um erro na conta, o garçom, assim, foi um atendimento muito ruim. Enfim, foi péssima a experiência, e graças a Deus minha memória é ruim, eu nem me lembro mais direito, eu só me lembro que foi muito ruim, deu tudo errado, e tinha outras pessoas, eu não estava sozinha, então todo mundo vivenciou aquilo ali, né? Se não tá funcionando mais, qual... Diz o nome Eu aí. nem me lembro mais. Eu lembro do nome do Parque dono, Recreio. né? Mas aí eu não vou falar. Parque Recreio. Não, vai Porque foi investigar. marcante. Onde era? Qual era a rua? Mas sabe onde era? Pronto, eu digo onde era. Onde, por último, agora funcionou o Jardim do Alquimista, que fechou também, mas não era o Jardim do Alquimista, era um restaurante muito antes dele, entendeu? Que foi nessa época, 2009, né? Tem um tempo. Enfim, aí eu sei que eu fiz esse relato do que tinha acontecido e tal. E aí o dono do restaurante começou a me ameaçar. Me ameaçar mesmo. Ele mandou, na época, né, ainda não tinha o WhatsApp, então ele me ligou várias vezes, aí eu não atendi e tal, né, fiquei com medo. Aí, até que atendi, assim, tipo, me preparei psicologicamente, né, e não, vou atender. Aí ele disse, olha, você não sabe de onde eu tiro meus garçons, isso eu nunca esqueci. Você não sabe de onde eu tiro meus garçons, eu tiro eles da rua, são ex-presidiários, você sabe o que pode acontecer com você? Eu sei onde você trabalha. Desse jeito, né? Caramba. Na época eu ainda trabalhava no diário, né? Denúncia. Aí eu sei que eu fiquei assim tão assustada com a situação que, na verdade, foi nesse momento que eu parei, assim, que eu decidi que quando fosse ruim mesmo, péssimo, eu apenas não ia falar. O que vale a pena a pessoa conhecer e, tipo assim, um detalhe, a cadeira poderia ser melhor, tal coisa, como tantinho de né? sal a mais nesse prato, ou um tempero, assim, uma coisa que seja detalhe, que não invalide a experiência e que vale a pena a pessoa ir, eu escrevo, entendeu? Porque às vezes é aquele momento, né? A experiência daquele vez. Daquele momento, Então, às vezes também... Acontece muito de não ser bom? Acho que não, né? O pior não, né? Com o tempo, a gente... fica mais complicado, sabe, André? Assim, quando a gente começa a comer. Mais exigente, a gente fica né? mais exigente, não dá pra negar isso. Então, eu tento avaliar. Tá bom, café? Tá ótimo. Pronto. Aí, cara. Tá Olha muito aí. bom, obrigada. Não. Na verdade, assim, eu aprendi com o tempo, né? A avaliar as coisas de acordo com as suas propostas, entendeu? Eu não posso comparar um restaurante italiano, tipo... que o dono, o chefe é italiano, que tem, né, toda uma carga ali por trás daquilo. Eu não posso comparar ele,
esse restaurante com a pessoa que aprendeu a fazer massa misturando creme de leite na internet e ela vende, tipo, do outro lado da cidade, assim. Eu vou dizer que esse é terrível, horroroso, assim, e aquele é o melhor, entendeu? A gente avalia de acordo com as propostas. Esse, o italiano lá original e que faz tudo bem, obviamente ele está dentro de ele cumpre o que ele se propõe. O outro, eu não posso dizer que é um restaurante italiano original, mas se deu certo com o creme de leite dele lá. Se tá bombando, que todo lá, mundo gosta. E tem gente que gosta, entendeu? Tipo assim, não sou eu que vou dizer, mas ele usa... Eu concordo com creme de leite? Não concordo. Mas não sou eu que vou dizer que é péssimo porque ele tá usando, tá entendendo? Então, você consegue parametrizar, né? Isso. As categorias até de... E do que realmente, dentro do que a pessoa se propõe, se ela atende, né? Entendi. Então... É isso que eu tento fazer hoje com os Sabores da Cidade, né? Assim, a gente faz os guias baseados nas experiências da gente, as próprias resenhas do que a gente vivencia, né? Mas dentro do contexto, né? Assim, e se foi péssimo, eu não vou sair publicando, esculhambando. Recentemente, acho que ano passado, teve uma pessoa que era estudante ou se formou recentemente, nem me lembro, desculpa, em gastronomia, e ele veio dizer, me mandou um e-mail, né, assim, um e-mail enorme até, que achava os textos dos Sabores da Cidade muito morno e tal, e ele queria colaborar, sendo o crítico gastronômico dos Sabores da Cidade. Se botando, né? Se botando, que precisava, que não sei o quê. Aí eu disse para ele que essa não era a nossa proposta, que eu não tinha interesse nisso, que os lugares que são ruins ou não valem a pena, não sou eu que vou chegar lá e vou esculhambar para ele se acabar mais rápido. Se ele não tem um serviço bom, não tem uma comida boa, sozinho, ele vai encerrar. Assim, não sou eu que vou, né, esculhambar lá o lugar, entendeu? Aí a gente encerrou essa conversa, né? Mas, enfim, eu não tenho essa proposta, nunca tive e nem quero. E aí a gente entra na outra parte, né? Que de 2009 para cá eu penso também que não mudou. O mercado mesmo, eu acho que em alguns sentidos falta maturidade das pessoas compreenderem o que é uma crítica gastronômica. Eu nem sei se a gente chega nessa maturidade, ou talvez em algum momento. Mas como as coisas estão mudando muito, né? Em termos de comunicação. Então, por exemplo, nem para o jornal era interessante ter um crítico gastronômico, porque se via muito os restaurantes como clientes em potencial para o comercial, mas eles nunca eram. Dificilmente tinha publicidade de restaurante. E os grandes, eles têm uma associação, né? Se não me engano, chama Abrazel. Sim. E tipo assim, você vai criticar um cara, ele com certeza é amigo de todos. E aí... assim, eles podem se juntar, fazer, né, um lobby. um tipo e como eu disse, a crítica não necessariamente ela é negativa, certo? Em outros lugares ela funciona bem, né? Ela não tem esse papel de esculhambar, que eu usei muito essa palavra, mas não é que a crítica ela vai esculhambar o restaurante. Sim. Ela crítica é uma avaliação, ela pode ser positiva ou negativa. E ela tem que ser baseada em conceitos, né? A pessoa não pode criticar de novo um restaurante italiano sem conhecer comida italiana, né? Porque se ela vai criticar, tipo, se ela experimenta lá o tradicional carbonara. Certo. Se ela não sabe por que é o carbonara, como é o carbonara, de que jeito é feito. Se tem creme de leite ou não tem. Se tem creme de leite ou não tem. Rapaz, eu vou fazer agora que nem o cara que escreveu aí pra Isaqueline. Eu vou me botar, viu? Vai se botar? Rapaz, olha, o meu carbonara não é porque eu faço não, viu? Mas eu errei muito. Não, é sem creme de leite. Sem creme de leite. O André já comeu o meu carbonara. Rapaz, não é porque eu sei o que faço não, mas já ouvi que é de nível internacional. Eu quero viu? provar, então. Pois, vou chamar a Isaqueline e os Sabores da Cidade. Tá feito o compromisso. Pra provar do meu carbonara. Agora aí não tem como pagar, vai ser realmente um convite. Não, convite, claro. Eu não vou aceitar pagar meu dinheiro nenhum. Vai dar pra gente meio que trazer uma definição para jornalismo gastronômico? Eu acho que quem tá ouvindo, assistindo a gente, né, mas o que é jornalismo gastronômico, né? Assim, porque eu tô vendo que tem alguns critérios que você que desenvolveu que talvez na formação não se fale, né? O que é o jornalismo gastronômico? O jornalismo gastronômico, hoje a gente pode trabalhar ele de uma forma até mais ampla. Ele, assim, já tem outros canais, né, que eles trabalham a alimentação como um todo. Certo.
né? Então, o jornalista gastronômico, ele cabe o jornalismo investigativo dentro do jornalismo gastronômico, né? Porque a gente, dentro do jornalismo em si, tem algumas categorias. Então, o investigativo é possível dentro do jornalismo gastronômico? Quando você vai investigar alimentação, cadeia de produção que envolve alimentação, que envolve o setor de restaurante, né? Indústrias que estão relacionadas, é uma possibilidade. Uhum. Tem o jornalismo, que eu posso dizer, o opinativo, não necessariamente seria o de crítica, mas a crítica, por exemplo, para ser crítico gastronômico ou de qualquer outra coisa, você não precisa necessariamente ser jornalista. Por exemplo, as pessoas que se formam em gastronomia ou têm conhecimento, elas têm essa possibilidade de atuar nisso, né? Não é obrigado você ser jornalista para ser crítico, né? Então, mas a crítica caberia dentro do jornalismo opinativo, né? Dentro dos formatos. Dentro do jornalismo opinativo também entram as resenhas, que eu me considero assim, eu faço uma resenha, né? Sim. Que a resenha, ela está muito disso de compartilhar a experiência, e dentro daquela experiência, né, do dia que eu fui, com quem eu fui, o que a gente pediu, contextualizar as informações do restaurante. Dentro ainda, talvez... Aí não, opinativo, pronto. Resenha, crítica, né, se for feito por jornalista. Além disso, tem o que eu considero também que é o que eu faço principalmente nos Sabores da Cidade, que é o jornalismo de serviço, dentro do jornalismo gastronômico, que são as notícias, as novidades sobre o mercado gastronômico, novos restaurantes, né? Então, hoje, por exemplo, eu nem por conta de eu fazer mais de uma coisa, né? Eu não consigo, assim, literalmente abrir o restaurante hoje, amanhã eu tô lá na porta para provar. Não consigo, não cabe na minha programação, assim, né? Além disso, quando abre, a gente sabe que às vezes ainda está arrumando atendimento, arrumando cozinha. E, como eu disse, eu pago, eu não quero pagar para saber que já não pode dar muito certo no começo. Eu prefiro esperar mais um tempo e, né, quando as coisas estiverem mais ajustadas. Mas, para não deixar os leitores sem saberem sobre aquele restaurante que acabou de abrir, a gente faz uma notícia que é um serviço. A gente entra em contato, pega as informações, qual é a proposta da casa, quais são os principais pratos, preços, né, horário de funcionamento, endereço, rede social, essa coisa básica de serviço, né? E entra nesse modelo do que seria o jornalismo de serviço dentro do jornalismo gastronômico. Então, ele tem todas essas possibilidades, é amplo, e eu tento fazer um pouco de cada, né, assim, dentro. Então, assim, também como jornalista, eu não vou dizer que eu faço documentários, né, assim, grandes documentários, mas eu tento, por exemplo, fazer mini docs, ou web docs, como as pessoas da área costumam chamar também, né? Então, assim, eu pego temas relacionados à gastronomia, ao que eu entendo também como gastronomia. Nesse caso, eu tento focar mais na gastronomia popular, né? Coisas mais populares, e mostrar o valor disso, né? Também. Como recente não, né? No meio da pandemia, a gente fez uma série sobre valores da gastronomia em Fortaleza, que a gente elegeu, digamos assim, né? Perfis, pessoas que fazem gastronomia, mas do seu jeito e de uma forma que, digamos, é mais popular, né? Entendi. Então, a gente fez 4 episódios. Um foi com Raimundo do Queijo, o próprio, né? Ele falando que ele é super tímido, mas deu certo. Raimundo do Queijo. A gente fez com a Vilani, lá do Mucuripe. Não sei se vocês conhecem, que ela faz, né? Frutos do mar, camarão e tal. Excelente. Pois é. Vilani, o Osmar da Tapioca, né? Meu amigo Osmar, um grande abraço, tá lá quase todo dia de manhã. Pois é, isso mesmo. A gente fez com o Osmar também. E o quarto foi o NEM, lá do Mercado São Sebastião, né? Então, assim, com os Sabores da Cidade, eu acabei saindo dessa coisa exclusiva de falar de restaurantes. Sim. Eu, de fato, assim, estudando, né? Assim, fiz a especialização, depois fiz o técnico de cozinheiro no Senac, já fiz sommelier de vinho, sommelier de cerveja, e tudo assim, não para atuar na área profissionalmente, né? Mas para me dar repertório mesmo, para facilitar minhas pautas, minhas matérias, e de pensar também o que seria a pauta dos Sabores da Cidade. Então, de ampliar mesmo o tema, né? Não ficar
Nada contra, obviamente, que o restaurante é uma das coisas que atrai as pessoas por sabores da cidade. Sim. Elas procuram um restaurante no Google e elas chegam nos sabores, né? No Sim. site. Mas, As assim, matérias que você fez, o serviço e tal. Isso, mas eu, como Isaqueline, eu digo assim, acho que eu me abuso das coisas, assim. Me abuso, assim, de fazer a mesma coisa. Claro. Então, assim, eu não tinha como ficar falando de restaurante desde aquele ano até hoje. Então, assim, eu realmente busco ampliar mesmo esse olhar, tanto para mim, como para quem acompanha os sabores da cidade, né? Não, e para ficar tanto tempo no ar, tem que fazer sentido, né? Eu ia me cansar. Não só financeiramente, mas até mentalmente também, né? Acho que... isso é um ponto, né? Financeiramente, só voltando lá no tema da crítica, financeiramente um crítico gastronômico até o momento não tem como se sustentar, né? Por exemplo, hoje, no momento que a gente vive de internet, né, dos perfis no Instagram e tal, eu acompanho um perfil de um crítico de São Paulo. O perfil do Instagram dele é de crítica, né? E aí, por exemplo, ele pode, hoje, com as possibilidades, né, da internet, talvez monetizar essas críticas e tal. Mas é desafiador, né? Então, hoje, como é que ele se monetiza, digamos assim? Não é com a crítica em si ou com as visualizações. Porque tu imagina, o Instagram ainda não paga por visualização, né? Ainda não. Tem o plano aí, mas ainda não paga. O pessoal chama pro YouTube, né? Não tem como ele... Aí ele não tem canal ainda no YouTube. Aí o que ele faz hoje, assim, que ele pode ter uma renda... Pode falar a arroba dele aí, tu sabe? Eu acho que é Crítico Gourmet. Tá. Mas o Crítico Gourmet... que eu também não decoro, mas eu posso olhar aqui. Vamos olhar logo, né? Procura ali. Ele procura, né? Eu acho que é o Crítico Gourmet. Mas eu vejo o quê? Que ele faz cursos. Cursos voltados para a pessoa aprender a compreender a experiência de degustação, envolvendo sabor, de harmonizações, de texturas, tá entendendo? Então, assim, ele tem as críticas lá, e algumas críticas são bem duras mesmo, de restaurantes que são, tipo, aclamados, e ele, tipo, vai lá e detona mesmo, assim, bem tecnicamente falando. Sim. Ele não falando nada assim. Alguns eu não conheço, né? Mas pelo que ele fala, o que ele critica, menciona, ele fundamenta muito bem. É um ovinho, É o crítico.antigourmet. É antigourmet. Antigourmet. Já tô seguindo. Eu gosto de ver, porque assim, eu vejo essa parte técnica muito bem escrita, entendeu? Ele exagera ou deixa de falar alguma coisa? Não sei, mas pra gente, né, acompanhar eu acho interessante. Então, assim, pode ser que, digamos, a gente na comunicação fica muito ligada a essa coisa da publicidade, né? Mas hoje eu acho que já existem outras formas de você monetizar os trabalhos, né? E devem surgir tantas outras, né? Então, assim, que é um momento bem de transição mesmo. Então, pode ser que em algum momento surja uma forma de monetizar uma crítica realmente bem fundamentada e que a pessoa tenha como se pagar a própria modelo hoje, né? Que tem de assinaturas, né? Assim, que mais próximo, né? De qualquer pessoa poder fazer. Tipo, ele consegue formar uma audiência e essa audiência gosta tanto do que ele escreve que ele consegue ter uma assinatura. De forma digital, ele consegue remunerar, né? Então, assim, tem essas possibilidades, mas a publicidade já é mais complicado, né? Uma marca que queira patrocinar, uma pessoa... Tipo, o que eu tenho visto muito no Instagram, desculpa te cortar, por exemplo, churrasqueiros, pessoas especializadas em coisas diferentes, serem patrocinados por marcas relacionadas para fazer todo dia Reels com produtos da marca, a marca, né, banca os produtos e tudo, às vezes até o ambiente, e a pessoa vai lá e hoje nós vamos fazer uma picanha não sei o quê, aí a marquinha lá rasga, pronto, a aparição da marca ali, depois a pessoa faz e você acompanha porque tem dicas interessantes e tal, então tipo assim, é como se fosse um embaixador da marca, né, produzindo ali conteúdos rápidos. Acho que o digital trouxe um mundo assim, né, para diversas profissões, né? Inclusive para parte gastronômica. Tem um colega meu que um das clientes dele na parte de design tem um e-book sobre receitas na Airfry. Receitas na Airfry. É isso que ela faz. E vende que nem água. Sim. A mulher ganha uma grana. Ele já tem 100 mil, 200 mil seguidores. A conversão já acontece, né? Então, mas assim, é uma coisa bem específica, né? Então tem gente que
faz churrasquinhos ali, vídeos de 16, 17 segundos, né? Fazendo ali o corte e tudo. Abriu um mundo, né? Assim, o digital. Pois é, a coisa do modelo comercial, né? Por exemplo, se a pessoa critica restaurante, não é restaurante que vai patrocinar ela. Ela tem que encontrar outra marca que tem interesse nessa relação com restaurantes e com clientes. Tá difícil pro crítico. É mais complicado. Mas é mais fácil, talvez, encontrar esse outro caminho, como ele, por exemplo, encontrou dos cursos, né? E, por exemplo, vamos dizer, uma marca de bebidas, a não ser que ela seja muito inovadora, mas ela vai patrocinar, né, apoiar uma crítica gastronômica, e o cara pega e diz que lá no restaurante a bebida que ele da marca lá foi mal servida e blá blá blá, tipo, não vai fazer sentido para a marca, né? É um risco que a marca não está muito disposta a correr, né? Então assim, mas como eu disse, como a gente está vivendo, né, sempre em mudanças, eu acredito que em algum momento pode ser que a crítica ganhe um espaço e consiga se monetizar de alguma forma, né? Aliás, fazer um desabafo aqui. Eu tenho dificuldade com airfryer, ó. Qual é o nome genérico para forno elétrico sem óleo? Como é que eu... Fritadeira sem óleo. Fritadeira sem óleo. Eu tenho dificuldade. Porque, primeiro, a energia está caríssima e, aparentemente, você leva mais tempo, tem que ficar mexendo. Depende, né? Por exemplo... Defenda. Não vou... assim, uma coisa que eu faço muito na airfryer é batata, né? Batata. Tipo, batata assada. Aqui no forno... Demora mais. Demora mais no forno, né? No forno e na airfryer sai mais rápido, entendeu? Certo. Aí a diferença é a eletricidade. Né? Aí acaba que meu forno é elétrico também, então o forno normal, né? Tá. O fogão é de gás, mas o forno é elétrico, né? Eu tô percebendo que algumas coisas... Eu até uma vez disse... Não sei nem se eu falo isso, porque eu posso ser cancelado. Mas... Fala. Não, uma vez eu disse... Não tá nem no Big Brother. Né? 30 pessoas vão ver. Não, assim, eu disse que... airfryer para quem não sabe... Quem não domina o fogão. Eu disse essa frase aqui no grupo, assim... Porque tem uma seita, né, praticamente, pra esses... Eu participo de um grupo de airfryer no Facebook. A galera é apaixonada. Não manda esse vídeo pra eles, não. Porque assim, lá em casa eu cozinho, né? Eu sou a pessoa da cozinha mesmo. Não é, tipo assim, só no final de semana, não. A cozinha é comigo. As compras, prato, tudo é a minha função, né? Inclusive... Lavar a louça também? Tudo, Inclusive, a minha filha número 2, a Marina, eu que fiz a introdução alimentar dela, né? Então, assim, é a coisa de dominar mesmo ali. Eu vim morar do interior para cá com 16 anos e tive que aprender na marra mesmo, né? Então, de 16 anos para cá, né? 39. Qual era a cidade? De Acopiara. Conterrâneo aqui, ó. Nós dois. Eu sou filho adotivo de Acopiara. Conterrâneo não, porque ele é de Santa Quitéria, é Maranguape. Eu sou de Maranguape. Maranguape. Mas quando tu foi pra Acopiara, tu foi de Santa Quitéria. Fui de Santa Quitéria. Eu já dei uma rodada, viu? Já. Não. Então, assim, tive que aprender, não tem nada de magistral em mim. Ao longo do tempo, da vida, foi me ensinando. Então, quando eu vi essa possibilidade da airfryer, eu fui tentar fazer umas coisas. Cara, demora muito, você tem que ficar abrindo, tem que ficar girando, tem que... Então, tem uma manha. E outra coisa, as receitas todas têm óleo. Se é um negócio sem óleo, eu tinha que fazer tudo sem óleo. Né? Só um fiozinho. Tá aí o meu desabafo. Eu não tenho airfryer, né? Mas eu ando muito na casa dos meus tios, lá em Maranguape, inclusive no final de semana. E minha irmã também, a minha irmã do meio, minha irmã mais nova, tem airfryer. E assim, às vezes que eu comi comidas feitas na airfryer, eu adorei. Eu achei muito prático. É porque eu não tô sabendo. Então eu que não sei dominar airfryer. Suja muito pouco. Né? Você suja só o que tá ali, só a bandejinha da airfryer. Eu gostei. Eu não tenho ainda, mas... Não sei, não dá pra fazer um molho, não tem umas coisas aí que não resolve, não. Eu acho que assim, pra uma batata, um negócio assim, de repente até um peito de frango, né? Picanha na airfryer é um negócio... Tu sabe o que foi que eu vi? Muito bom. O cara pegou um carvão de churrasco, acendeu o carvão, aí botou papel laminado, botou a carne no entorno e botou o carvão no centro... E ligou lá e botou a bicha pra assar. Eu vi isso daí também. Tu viu? Ficou meio defumado, né? Pra dar o gosto de churrasco do carvão, né? Porque... E tudo enquanto a galera inventa. Mas tem, por exemplo, algumas marcas... Até a gente já fez nos Sabores, que é de carnes, tipo... Sim. Joelho de porco, carnes já prontas.
Certo. Né, que vem embalada a vácuo, já ou congelada ou resfriada, e você já temperada no já ponto. Cozida. Ela já tá pronta. Você dá só o grau no... Aí você bota na airfry só para finalizar, entendeu? Assim, que é super prático. Tipo um joelho de porco que demoraria horas para chegar no ponto certo, sim, você já recebe ele no ponto só para aquecer e finalizar. Também pode ser feito no forno, pode, mas na airfry, como eu disse, até é muito mais prático, né? Então, assim, tem coisas que vão funcionar melhor na airfry, né? Você estava falando pra gente das experiências, né, das formações e tal. E eu estava me lembrando que você teve uma experiência numa comunidade indígena, né? Tem um podcast do Sabores da Cidade, a gente nem falou aqui. É porque tá em pausa. Tá, né? Em pausa, né? Olha só, viu? É a quarta coisa. Vai ficar parecendo que a gente trouxe cliente pra cá, olha só. Já que está aparecendo. Vem gravar, né? Vem gravar aqui com a gente. Vamos retomar. E um dos episódios foi sobre essa experiência, né? Conta pra gente. Foi exatamente por conta da Escola de Gastronomia Social, né? Um dos trabalhos que na escola, só para aproveitar a oportunidade, a gente tem formação e pesquisa, né? Como eu disse, tudo gratuito, é uma escola pública, né? Então, no período que a gente foi logo depois da formação desse projeto de pesquisa, que foi o Matheus Tremembé, que é lá dessa comunidade, né, indígena da Barra do Mundaú. Ele apresentou uma proposta de pesquisa para a escola sobre o óleo de batiputá, que é uma coisa que é muito tradicional lá, e eles usam tanto para... eu não sei nem dizer se é uma frutinha, assim, que eles transformam em óleo, sabe? Eu acho que é uma frutinha. Eles tanto usam para cozinhar, tipo para fritar peixe, né? Nas frituras, sem airfry. Sem airfry. Nas frituras originais. Como também ele tem para eles uma propriedade curativa, né? Tipo para hematoma. Então ele definia, né, o óleo que alimenta e cura, esse óleo de batiputá. E a pesquisa dele era não é resgatar, que a gente nem gosta muito de usar essa palavra, mas era valorizar, reforçar, né, o óleo como um produto da comunidade, que precisava ser identificado dessa forma e apresentado como algo que fazia parte da cultura alimentar deles, né? E aí teve essa pesquisa dele, ele, né, formatou rótulos, teve um trabalho também, né, com a mentoria de alguns especialistas sobre a questão do refinamento do óleo, né, a melhor forma de finalizar, de disponibilizar e tal. E a partir dessa pesquisa, ele foi além, assim, não pensando só no produto, mas assim como uma forma de qualificar mesmo o conhecimento da comunidade em torno do que a alimentação deles representava para a comunidade, né? E aí, uma das atividades deles relacionadas com isso é a festa do Murici e do Batiputá, né? Que eles realizam, normalmente é em janeiro, né? E como a gente tinha tido esse contato com ele na escola, quando foi ter a festa, a gente disse, não, vamos para a festa, né? Que eu acho que foi no ano da pandemia, foi 2020 ou 2019. Agora eu fiquei na dúvida. O tempo passou de um jeito tão estranho que a gente meio que se perdeu. Enfim, aí a gente participou da festa e a gente aproveitou, né? Eu e o Ítalo, que é meu marido, que não tem nada a ver com a gastronomia, assim, né? Originalmente também, mas acaba agregando muito, assim, nos meus trabalhos. Legal. E como ele é muito comunicativo e tal, e gosta de falar, de conversar, ele tanto participa do tour do centro, né? A gente divide as falas no roteiro, como a gente também divide o podcast, né? A apresentação do podcast. Então, a gente foi para lá, participou da festa e aproveitou a oportunidade para entrevistar o Matheus, né? E também a liderança lá da aldeia, né, da comunidade, sobre a festa, sobre a importância, né, desse ingrediente. Tô vendo um episódio aqui, foi do dia 14 de janeiro de 2020. 2020, então foi no ano da pandemia mesmo. Pronto, foi janeiro de 2020, essa festa que a gente participou. E aí foi isso. E o que acontece, assim, dessa experiência, né, e outras, como eu te falei, essa ampliação do olhar sobre a gastronomia, né? Tem esse tema, esse termo cultura alimentar, né, que é uma coisa que, em algum momento, em debates, em questões,
parece que eles são conflituosos, assim, parece que eles não estão agregados, entendeu? Tem muita gente que tem um entendimento da gastronomia muito focada nessa história dos restaurantes, então... Da alta culinária. Aí, então, gastronomia não é cultura alimentar, ou cultura alimentar não é gastronomia, é uma questão bem recorrente. Gastronomia está dentro da cultura alimentar está dentro da gastronomia. Eu, Isaqueline, compreendo que eles são termos complementares. Eu acredito que tem cultura alimentar dentro da gastronomia, mas acredito ainda mais que a gastronomia está dentro da cultura alimentar, porque a cultura alimentar ela envolve tudo, desde os costumes, não é só o prato em si, desde né? as nossas experiências, né, assim, com a comida, com a alimentação, o processo de produção de alimentos, a cadeia produtiva como um todo, qual é o caminho que a comida, o ingrediente percorre desde o campo até chegar na mesa, seja na mesa do restaurante, seja na mesa da minha casa, seja na mesa do meu trabalho, no restaurante universitário. Então, essa cadeia completa, ela está inserida dentro da cultura alimentar e a gastronomia faz parte disso. Só que a gastronomia ela já está mais ligada a parte, digamos, do meio para o fim, né? Assim, do serviço, da experiência, de provar, de comer, né? Uhum. Mas quem está trabalhando na gastronomia não pode deixar de lado esse conhecimento. Toda a cadeia também. Toda a né? cadeia. Um chefe que se preza, um cozinheiro que se preza, ele deve conhecer de onde vêm os insumos que ele usa. E se ele quer ter ainda mais comprometido com isso, ele precisa escolher também de uma forma que quem merece, quem precisa, deva ser beneficiado nesse percurso, né? Sim. Então, assim, a gente vai valorizar muito mais um chefe que compra da agricultura familiar, compra de comunidades ou de produtores próximos, porque isso evita, né, emissão de carbono, né, diminui o reduz custo, diminui o tempo de transporte. Então, aumenta a qualidade porque ele vai ter um produto que foi produto produzido, mas é isso Sim. mesmo, né? Um ingrediente produzido próximo dele, ele está valorizando a cadeia local, entendeu? Então, local ou pelo menos estadual, né? Assim, dentro do estado, valorizando ingredientes que são do nosso território, né? Então, assim, a cultura alimentar e a gastronomia, eles estão ligadas e uma dentro da outra em diferentes momentos. Legal né? você falar isso. Eu estava vendo desses especialistas em finanças e tal, bem legal, eu vou até daqui a pouco me lembrar o nome dele. E perguntou para ele, uma entrevista na CNN, perguntaram para ele, mas como é falar de organização financeira, né, de finanças, em tempos em que as pessoas estão desempregadas, né, a pobreza aumentou, a fome aumentou? Como é falar de organizar as finanças se eu nem tenho essas finanças? Então, acho que vale um pouco para essa questão da gastronomia, né, para ampliar o conceito de não ser só aquela alta gastronomia, mas sim de cultura gastronômica, né? E aí eu te pergunto, né, como é falar de restaurantes, de alta gastronomia, ou mesmo outros tipos, nessa época, né, que se fala tanto de fome, você já chegou a pensar sobre isso? Já botou essa pulga assim atrás da orelha? Pô, tô falando aqui de comida, mas tem uma pessoa ali, né, falando muito sobre aumento de fome e tal. Como é essa... No período da quarentena, eu, inclusive, parei até de postar, porque eu ficava muito com esse sentimento ruim mesmo. Né, assim, de as pessoas... Eu não sei quem acompanha os Sabores da Cidade, tipo, não sei se a pessoa está passando uma dificuldade e eu estou aqui postando, né, que eu estou morrendo de comer e fazendo não sei o quê e tal. Isso, para mim, foi conflituoso mesmo, assim, nesse período da quarentena. Tipo, eu fiz um biscoitinho, fiz uma coisa, pedi um delivery. Aí eu ficava, será que eu posto e tal? Assim, realmente, assim, era bem complicado, era para mim. E aí, na verdade, eu fui internalizando, assim, né? Assimilando, melhor dizendo, que isso é meu trabalho, né? Assim, eu também dependo disso para seguir, né? Vivendo e tal. Sim. Então, eu fui tentando assimilar isso e dentro do que é o Sabores da Cidade também abordar isso, né? Então, a gente fez, por exemplo, na época da pandemia, até mais recente, né? A gente fez um guia de instituições que estavam trabalhando no combate à fome, entendeu? Legal. No combate, assim,
não na raiz, né? Mas no mais urgente, que Sim. era as pessoas não tinham que comer, né? Não tinham que comer e alguém estava ali juntando recursos, né? Todo mundo colaborando para garantir a alimentação do dia de uma série de pessoas, entendeu? Sim. Então, assim, a gente pensou conteúdos nesse sentido. Até, tipo, houve uma oportunidade de uma parceria, né? Que a gente também criou um sistema de vouchers, assim, não do tamanho da Stella Artois fez no Brasil todo, mas, assim, de uma forma mais local. A gente selecionou alguns restaurantes, né? Que já eram mais próximos para fazer aquela compra de voucher, né? Que a pessoa pagava um valor a menos e quando o restaurante reabrisse, ela tivesse um benefício, né? Não, nada a ver com a primeira mesa. Foi uma coisa exclusiva mesmo para essa ação. E aí, no meu próprio trabalho com a escola, né? A escola, ela, por conta da pandemia, desenvolveu um novo programa de formação focado em empreendedorismo social, que foi selecionar instituições que já estavam atuando nesse combate à fome e capacitar, né, essas instituições. Tinha um representante de cada instituição que tanto teve formação em empreendedorismo social, gastronomia mesmo, técnicas básicas de cozinha, aproveitamento integral dos alimentos para não desperdiçar nada. Tipo, a casca da cebola serve para fazer uma coisa, entendeu? Vamos usar, não vamos desperdiçar, né? Jogar no lixo, né? E aí o meu papel também nisso era poder divulgar essas ações, né? E a escola também tinha um valor de custo, assim, de apoio para essas associações também produzir essa alimentação e distribuir, entendeu? Então, eu fui entendendo como o meu trabalho poderia também colaborar com isso, né? Fazer isso acontecer, e aí a gente foi meio que aquele se espalhando, teu dilema, né? tu resolveu produzindo mais conteúdos, né? Para continuar a tua atividade. Isso. E também demonstrar, né? Genuinamente uma sensibilidade em relação àquele momento. Bem legal. Eu lembrei aqui o nome do especialista, né? O Eduardo Amuri, consultor financeiro. É bem legal porque ele traz essa perspectiva mais humana, que leva em consideração as realidades, não é aquela coisa elitista e tal. Bem legal, aproveitem. E legal, Isa, saber, né, que vocês fizeram esse trabalho, e deve continuar, né, porque as dificuldades continuam. Né? Bem legal essa sensibilidade aí. E já que você falou do Primeira Mesa, né, o que é o Primeira Mesa, né? Explique às pessoas como é que elas podem comer mais barato. É isso mesmo, né? Falando de economia. Falando de economia, de cultura alimentar, né? De gastronomia social, vamos falar de desconto. Não é publicidade, hein? É um serviço. É serviço. É serviço. Nessa proposta dos Sabores da Cidade ampliar mesmo, né? Eu cometi uma indelicadeza. A Isaqueline veio pra cá e trouxe queijos, torradinhas, patê. A gente não tá comendo aqui porque a conversa... Tá falando. Mas a gente... Muito obrigado, Isaqueline. Ai, de nada. A gente preparou o café, uma aguinha, né? Humildemente, mas... Ó, convidados, aprendam. Vem. Não, brincadeira. Não, obrigada. Aceitamos sempre. Obrigado, Isaqueline. Foi muito legal. Então, Primeira Mesa. O Primeira Mesa, ele é um aplicativo de reservas, certo? Certo. Como ele funciona? Vocês têm a licença no Ceará. A gente tem a licença de operação aqui em Fortaleza, né? Fortaleza e região metropolitana. Mas, quem sabe, a gente expande mais um pouco, né? Mas, a princípio, é isso. O Primeira Mesa, a ideia dele, né, é ocupar os restaurantes nos horários que eles têm vagos. O nome é Primeira Mesa exatamente por essa sugestão de que, normalmente, o restaurante abre e as pessoas demoram a chegar, né? Então, o restaurante abre 18 horas, a equipe está pronta, o salão está pronto, o mise en place na cozinha já está tudo pronto, mas as pessoas vão demorar ainda 1 hora e meia para chegar no restaurante. Certo. Então, ele vem com essa forma de minimizar os custos desse horário que está vago, né, ainda. E para a pessoa que se disponibiliza a chegar mais cedo do que o usual, ela vai ter um benefício de 50% de desconto em todas as comidas do cardápio oficial. Há quanto tempo funcionando aqui? Desde 2018, 2019. Legal. Né? Entradas, pratos e sobremesas. As bebidas e os 10% de serviço é pago no valor integral, certo? Legal. Como que funciona? O cliente, ele
o usuário, ele baixa o aplicativo, não paga nada para baixar o aplicativo, não tem mensalidade, não tem anuidade, certo. não tem nada. Você só paga a taxa de reserva quando você fizer uma reserva. Então, os restaurantes, eles têm a liberdade de disponibilizar o número de mesas que eles acham que é possível e viável para eles darem esse desconto. O horário é o restaurante que define e os dias também. Porque, por exemplo, a gente sabe que fim de semana o restaurante é mais lotado. Sim. Então, tem restaurante que escolhe, não, vou disponibilizar a mesa de segunda a quinta. Não, Isa, mas tem dias que, mesmo no fim de semana, por exemplo, as pessoas saem para almoçar mais tarde, no sábado, no domingo. Sim. Então, meio-dia, eu ainda tenho a opção, assim, de já atender alguém vindo pela primeira mesa, né? Então, o restaurante, ele pode ter, a partir de uma mesa, um horário disponível. A pessoa entra no aplicativo, vê qual é a disponibilidade, reserva se ela puder chegar naquele horário, naquele dia, né? E pronto, tem o desconto, o atendimento é igual, não tem qualquer diferença, porque tem muita gente que fica, lembra dos cupons de desconto, que a pessoa achava que era mal atendida, não é cupom de desconto. É uma parceria de 3 partes. O restaurante disponibiliza a mesa, o custo para o restaurante não paga nada para o aplicativo, eles apenas disponibilizam a mesa e o desconto. O que banca o aplicativo... Que ele não ia ganhar nada lá. Exatamente. Nesse horário, né? Entre ganhar nada e ganhar metade, né? E o que acontece? O cliente, quando ele tem o desconto na comida, ele acaba investindo em outras coisas. O perfil do cliente do primeira mesa é a pessoa que gosta de sair para comer. Ela não é assim uma aventureira, vou aproveitar aqui um desconto e vou ali comer. Não, já é uma pessoa que tem hábitos gastronômicos, digamos assim, né? Sim. Então, se ela já foi no restaurante ou vai pela primeira vez, ela aproveita o desconto, o benefício na comida, para pedir um vinho, né? Aproveita para pedir um drink. Uma coisa que, se ela fosse pagar o preço cheio, talvez não coubesse no orçamento. Mas já que ela está tendo 50% de desconto, vou aproveitar esse valor que eu vou ter de desconto e provar uma bebida, alguma coisa diferente que eu não provaria, entendeu? Então, tem muito isso. Então, Tem quantos restaurantes já? Tem 30... digamos, de estabelecimentos. Certo. Porque, por exemplo, alguns restaurantes têm mais de um, né? Então, conta só Cabana a gente conta por local. Por local, certo. Então, Cabana Del Primo, que tem Jardins Open Mall e tem Rio Mar. Então, cada estabelecimento é um, porque aí a pessoa vai ver no aplicativo o Cabana Del Primo do Jardins e o Cabana Del Primo do Rio Mar. Ela vai ter que escolher um ou outro. Ela entra na página e escolhe o dia e o horário. Legal. Só está disponível 7 dias à frente, né? Isso também garante que o restaurante possa se programar. Se for ter algum evento, alguma coisa prevista, ele pode fechar aquele dia, aquele horário, né? E tem quantos usuários atualmente? Mais de 35 mil, eu acho. Que só fizeram, aqui em Fortaleza, que fizeram download ou que já usaram? Não, cadastrados. Certo. A pessoa entra no aplicativo, né? Sim. 35.001. Olha aí. Deixa eu achar aqui, que eu digo o número atualizado. Olha aí, em tempo real. Vai, quem manda é quem manda, viu? É isso aí mesmo. Deixa eu abrir. Abriu o Power BI dela aí. Como é? Meu dashboard. Dashboard, Power BI. Para ver os KPIs. O pessoal da franquia aqui fala um negócio de dashboard, mas eu acho bom, é um painel de controle. Minha gente, é um painel. E é mesmo. Ó, tem 34.883 usuários registrados em Fortaleza e região metropolitana. Legal. Ótima mas ideia. Uma pessoa que vem de fora e tem um aplicativo, ela também usa. E se ela reservar no restaurante daqui, é a gente que ganha, né? E, sim, só concluindo, o que paga o aplicativo, nosso trabalho, né, de fazer essa conexão, é a taxa de reserva. Então, a pessoa até 2 pessoas é R$9, até 4, 14, até 6 pessoas, R$20, de acordo com o que o restaurante disponibilizar. Um restaurante que tem um salão pequeno, ele disponibiliza mesa só para 2 pessoas. Por exemplo, entendeu? Sim. É um lugar mais intimista, o restaurante não tem interesse de receber uma mesa com 4 ou 6 pessoas, ele é mais, né, escurinho e tal. Não, prefiro receber só casais ou 2 pessoas, é uma ótima né? ideia, né? Você pegar aquele
momento mais ocioso, né? Isso. E ocupar. Legal. Legal. E uma coisa assim, eu digo que o primeira mesa, antes de ser pros outros, né? Como a gente fala, pros outros, Sim. ele é pra mim, né? Então, assim, a ideia do primeira mesa... Você é a licenciada, é a maior usuária. E a maior usuária, né? A ideia do primeira mesa, ela me encantou exatamente por isso, assim, por essa possibilidade, se você já sai no fim de semana, pagando o preço cheio e tudo, né? Na semana você tem a possibilidade de ir no restaurante, experimentar o que você não pediria, né? Ou não costuma pedir, aproveitando o benefício do desconto. E assim você tem mais experiências, né, gastronômicas no decorrer da semana, né? Legal. Rapaz, fica a dica, viu? Fica a dica. Fica a dica. Eu vou fazer assim. Qual é a previsão de publicar? É logo? Daqui 2 semanas. 2 semanas. Não, pois eu vou criar um cupom para primeiras reservas, tá? Quem nunca fez nenhuma reserva no primeira mesa, fazer a primeira reserva sem pagar a taxa de reserva, entendeu? Aí a pessoa já vai pro restaurante só ter os 50% de desconto. Aí eu vou criar Radinho, eu vou só anotar para não me esquecer. O nome do cupom vai ser Radinho? Pode ser Radinho. Tá bom, então se você que tá assistindo agora no lançamento desse episódio, cupom Radinho, baixa o aplicativo Primeira Mesa e coloca na reserva, deve ter um espaço lá para colocar o cupom. Na hora do pagamento, aí você baixa um pouquinho, aí tem cupom de desconto. Aí você clica nessa parte e escreve o cupom. Radin, R-A-D-I-N de navio, tudo maiúsculo, tudo minúsculo? Não, é minúsculo mesmo. Radin. Radin. Aproveita, hein? Aproveita. O cupom pronto, aí eu vou deixar Isso válido... não foi combinado, hein? Não, pois eu ainda vou criar. Válido. Mas já vai estar criado quando você for assistir, porque a gente trabalha com o futuro. Vou deixar ele válido até julho. Ótimo. Que aí, sim, dependendo do tempo que a pessoa vir, né? Legal. Aí vai até julho de 2022, você usa e dá certo. Show de bola. Obrigado, primeira reserva somente. Se a pessoa já tiver reservado, não vai funcionar. É só para quem nunca reservou. Baixou agora. Não, para quem nunca reservou. Pode ter até baixado, mas já pode ter baixado, mas pode não ter feito reserva. Massa. Faz benefícios para os ouvintes do Radinho, viu? Legal demais. Muito obrigado. E é bom. É bom demais. Muito bom. Eu queria voltar num tema que eu não perguntei, mas eu queria soltar essa polêmica aqui. Ah, meu Deus. Me dá um tempo. Não é polêmica, não. É só porque... você falou que não trabalha com permuta, né? Que, né, quando você faz parceria não é, né, pela comida em si e tal. Mas muita gente faz isso, né? A maioria, eu acho que eu não conheço outra pessoa. Pois parece que né? Isso te atrapalha, assim, essas pessoas? Porque, assim, chega, te oferece, já aconteceu de te oferecerem e você, olha, não trabalha, e era alguém grande, e você... Porque tá bom, pois então eu vou pra fulano que fulano aceita, e você perde de boa, já chegou a querer aceitar por ser um nome grande? Não, eu digo que eu não recebo pagamento em permuta, né? Assim, eu não aceito ser paga por comida, exatamente porque eu preciso, assim, né? Se eu estou trabalhando, eu preciso pagar uns boletos, né? Pagar o menino que é responsável pelo site, pagar a contadora que emite minhas notas fiscais. Sim. Então, assim, tem coisas que eu preciso pagar e eu não tenho como pagar recebendo em comida, né? Então, assim, desde sempre, isso já foi uma coisa que eu não... Acontece não muito de você negar? Eu vou te contar uma coisa. Eu passei muito tempo sem ter parceria comercial com restaurante, né? Era uma questão minha, pessoal, de achar que, mesmo que eu não fale mal, mesmo que eu só fale fale mal assim, que eu não faça crítica, mesmo que eu só fale dos lugares que eu realmente gosto, né? Assim, que eu fui, eu acho que vale a pena. Eu tinha uma limitação minha, pessoal, de não querer fazer nenhum tipo de parceria comercial com restaurante. E isso foi, tipo... até bem aqui, entendeu? Tipo, o Sabores da Cidade, com mais de 10 anos, eu não tinha parceria comercial com restaurante, né? Comercial mesmo de, tipo, vamos fechar alguma coisa? Tudo até então... Mesmo já, com certeza, tendo tido muitas propostas. No Sabores da Cidade, eu sempre trabalhei muito essa coisa espontânea, né? De ser conteúdos espontâneos mesmo, real. Então, eu tinha essa dificuldade mesmo comercial. Como jornalista, eu queria, né, como eu já disse, ter um emprego, entendeu? Ter alguém que já me pagasse meu salário para eu escrever e tal, e pronto, assim. Eu não tinha essa visão, né, esse papel de comercial. Então, por muito tempo,
eu nem abria essa possibilidade de ter propostas comerciais, e quando elas apareciam de alguma forma nesse formato de permuta, eu dizia simplesmente que não tinha interesse. Legal. Né? Então, isso assim sempre foi muito consolidado, e eu acho que eu consolidei de um tanto que as propostas realmente pararam de vir, entendeu? Assim, das pessoas saberem, não, ela não vai aceitar comida, ela não vai nem pensar essa coisa mais comercial. Isso já foi uma coisa mais recente mesmo. Tipo, esse ano eu atualizei meu Media Kit. Esse ano de 2022. Eu atualizei o meu Media Kit com a possibilidade de, sim, ter trabalho para restaurante, entendeu? Certo. E isso, obviamente, devidamente sinalizado, né? Como publi editorial, se entra no site... com várias regrinhas se entra no site, está lá publi editorial. Se for pelo Instagram também está marcado como publi editorial. Se for no YouTube também... Se não tiver publi editorial, você pagou por aquilo. Eu paguei. Ou então, por exemplo, se tem para também não sei dizer que eu nunca provei nada, mas o restaurante vai lançar um cardápio novo e ele convida para fazer a matéria. E entra como editorial normal, né? É um evento, é uma cobertura, não é um publi editorial, não está me pagando por aquilo especificamente, e eu também não estou pagando aquela comida, né? Assim, ou aquela degustação. Tipo, recentemente, o lançamento de carta de vinhos. A gente vai, faz a cobertura, se for do nosso interesse, e publica, entendeu? Não tem... Tipo assim, eu também nunca vou aceitar um convite. Eu aceito, assim, se é uma novidade e tal, eu aceito o convite. Assim, se me interessar, obviamente. Sim. Se me interessar, eu aceito e vou... Você manteve um padrão, né? Também não... Então, essa parte comercial, com restaurantes, ela acaba sendo muito recente, né? Então, para também não dizer, a Isa nunca fez permuta, eu fiz uma única permuta, né, com restaurante. Mas é porque é um restaurante que eu amava e amo até hoje, né? E, na verdade, nem era uma permuta dos sabores da cidade. Teve um período nessa minha caminhada que eu fiquei sem trabalho formal, né? Assim, sem estar em redação, não estava em redação e não estava contratada em nenhum outro lugar. Então, nesse período, eu trabalhei com assessoria de imprensa para restaurante e atualização de redes sociais. E um dos restaurantes que eu fiz esse trabalho, que eu amava e amo até hoje, pediu... Tô curioso já por ele. Pode falar. Posso falar. É o Le Roche, que são dos mesmos donos, a Padoca Le Roche, e o Le Cuisinier. Excelentes, inclusive. Então, assim, eu fiz um período as redes sociais dele, né? Não era permuta para os sabores da cidade, entendeu? Assim, diretamente, né? Era para mim. Eu fiz as redes sociais e, sim, lá uma parte do pagamento era em consumo, né? Sim. Porque eu ia mesmo lá, eu ia muito, entendeu? Hoje eu vou menos assim, né? Por conta dessa... mas agenda. Não conta, essa permuta aí não conta. Não, pois mas assim, pra também... será que ela nunca fez? Bom, essa eu fiz, mas não foi com os sabores da cidade diretamente. Eu prestava um serviço, né? Que era de atualização das redes sociais. Não era assessoria de imprensa, era rede social que eu fazia. Foi eu que criei o Instagram. Eu que criei tudo deles, porque eles... não tinham, era uma coisa que eles não tinham interesse, aí eu que insisti, mulher, tu precisa, vocês precisam ter isso. Hoje eu ainda acompanho, mas eu não sei quem é que está atualizando, né? Mas, enfim, então, nesse período que eu fiquei, né, sem trabalho oficial, digamos assim, eu acabei absorvendo essas outras atividades, né? Gerenciamento de rede social e assessoria de imprensa para restaurante. Certo. Até que eu voltei para o jornal, assim, depois que eu passei um período fora. Aí, nesse retorno, eu encerrei essas atividades, né? Aí, assim, a assessoria de imprensa eu indiquei que eu fazia para a Jussiana, que hoje também é quem me auxilia nos Sabores da Cidade, na parte da redação, né? E rede social, aí eu não tinha ninguém para indicar, ficou eles de buscarem, né? Aí voltei para o jornal, quando voltei passei mais um período. Quando eu saí do jornal, teve um espaço de tempo que aí eu me dediquei a uma parte de eventos, dos sabores. E aí foi quando eu fui para a Escola de Gastronomia Social, graças a Deus, até hoje, fazendo tudo que eu posso dentro do possível, né? Legal demais. Que bom. Delclésio, tem mais alguma questão? Rapaz, eu queria indicar o Le Cuisinier e o Le Roche, porque, rapaz, é muito bom. Paga nós. A gente aceita aqui, viu? A permuta a gente está aceitando. Permuta, né? Gente, mas é muito bom mesmo. Para quem não conhece, fica ali pertinho do Shopping Via Sul, né? Ali na Washington Soares. É realmente excelente. Mas eu queria fazer uma pergunta. Sim. Seguinte,
Tu já chegou assim em algum restaurante? Tudo bem, você já disse que não, eu vou, eu pago e tal, não sei o quê. Mas na época de jornal, de redação, que tu chegou e tu percebeu assim, rapaz, no dia a dia esse restaurante não serve desse jeito. Isso aqui foi tudo maquiado, montadinho, né? bonitinho. Eles devem se preparar mesmo. Não, assim, pra receber jornal, certeza. Né? Só suspeitou, né? Não, assim, não consigo lembrar de Por isso que os críticos gastronômicos fazem surpresa, né? Por isso que para as resenhas dos sabores, por exemplo, como eu disse, a gente tá... Eu falo muito como eu disse, né? Desculpa, gente. Se eu começo a falar... Mas quando abre um lugar, a gente faz uma notícia. Não é uma resenha, não é um comentário, né? Falar a experiência, é uma notícia. O que é o restaurante, qual é a proposta dele e tal. Quando eu vou, é que eu faço a resenha, né? Então, assim, por isso que a gente tá lá já disponível, a pessoa que quiser ter noção dos preços e tudo, ok. Mas quando eu vou, é que eu escrevo a resenha e conto como foi a experiência. Aí a pessoa pode avaliar se ela está disposta a passar por aquela experiência, se ela tem interesse ou não. É um relato, né? É um relato mesmo de experiência. Legal. Outra coisa que a gente tem nos sabores é crônicas, né? Que aí não sou eu que escrevo, eu adoraria escrever, mas eu não tenho, gente, poesia no meu texto, né? Não tenho emoção. Eu sou jornalista de serviço mesmo, assim. O meu negócio é dar serviço, é ajudar as pessoas no que elas precisam de saber ali sobre aquele lugar ou sobre aquela informação. Mas o Ítalo, né, meu marido, como eu disse, já é mais poético, já tem, assim, toda uma emoção, sabe? Na fala, na escrita. E aí ele também colabora nos sabores com crônicas, né? Legal. Fez crônica dessa nossa experiência lá na comunidade, as crônicas do centro, né? Que a gente faz o tour. Então, assim, tudo essa parte, assim, mais emocionante, ele que assume. E não é jornalista, né? Assim, ele faz mesmo de uma forma... Como é esse tour, né? Você faz um tour gastronômico pelo centro, né? Qual é o trajeto? Pois é, entra dentro das nossas experiências, né, gastronômicas. O tour, ele foi criado dentro da programação de 10 anos dos Sabores da Cidade. Que aí a gente inventou, né, nessa época, de fazer um evento por mês, contando 10 eventos. E um desses eventos era o tour pelo centro, no mês de aniversário de Fortaleza, que é agora, abril, né? Abril, dia 13 de abril. É o aniversário agora, ou... Passou, né? Para quem já está... Dia 13 de abril é o aniversário de Fortaleza. E por essa data, a gente decidiu, em abril de 2019, fazer um tour pelo centro da cidade, para contextualizar a gastronomia, o centro, cultura, memória, afeto e tal. E aí a gente criou esse roteiro. Eu fui com a minha amiga, a Simoni, que hoje não mora mais aqui, mas foi junto com ela que eu formatei o tour, né? E o Márcio, que é um amigo da gente. A gente tirou um sábado de manhã e foi andar no centro. E vendo quais seriam as comidas que a gente achava que eram interessantes e qual era o percurso entre essas comidas, o que tinha no meio, que a gente poderia contextualizar. Legal. Né? E aí, assim que a gente criou o tour. Então, a gente começou pela Praça do Ferreira, passou lá pelo Leão do Sul, fez a volta, andou até Raimundo do Queijo, meio que vivendo e pesquisando, a gastronomia sentindo o clima, né, de uma manhã de sábado, como era a sensação, pessoas na rua, né, assim, como era esse movimento. Sim. Finalizando lá no passeio público. Aí, nesse mesmo mês, abril, né, a gente fez a primeira experiência, gravou para o canal do YouTube, né, esse roteiro inicial. E pronto, a ideia era essa, gente. A gente criou aqui um roteiro, publicou o roteiro, tá no vídeo e tal. Agora é com vocês. Quer aproveitar o centro? Pode seguir essa nossa proposta. Mas a gente passou a ter muitas demandas das pessoas, né? Assim, querendo que vocês querendo fazer o tour com a gente, né? E não é porque a gente... Não, mas eu com certeza é mais legal que a gente. Mas, imagino assim, o tour, ele é pensado, o roteiro, pelas comidas. Mas como não dá pra gente comer aqui, dá 2 passos, come de novo, e dá 2 passos, come de novo, até acabar, a gente intercalou essas degustações com a história da cidade que está no centro, né? Então, por onde a gente passa, a gente contextualiza. Hoje, o tour começa num carrinho de comida de rua. A gente come cuscuz com café, né? É a primeira parada, para a pessoa já dar uma acalmada, né? Ali na Roma começa 9 horas, né? No sábado.
a dar aquela acalmada, a gente contextualiza sobre comida de rua, a origem da comida de rua, sobre a representatividade do cuscuz para o cearense, para o nordestino, e como é uma comida de rua genuinamente, né? Cearense e nordestina, você está no meio da rua comendo uma cumbuca de cuscuz, Sim. né? E sobre como isso está envolvido com a dinâmica da cidade, a dinâmica do centro. Quem são as pessoas que Geralmente comem? a gente de fora. Antes da pandemia, sempre tinha pessoas de fora, muitas pessoas de fora. A gente já teve turistas de Israel, de Londres. E é muito legal essa experiência, porque, assim, nas grandes, não só em grandes cidades, mas no mundo afora, né? Eu tive a oportunidade de já dar uma passeada por aí. E é muito comum você chega em qualquer cidade, você bota no Google ali, tour guiado. Então tem tour sobre museu, tour sobre gastronomia, tour sobre a história local, a história da cidade, tour sobre tour fotográfico, quais são os principais cartões postais da cidade, foto, né? Então é muito legal ter essa experiência aqui em Fortaleza. E assim, não posso ser, né, desonesta de dizer que eu sou a primeira pessoa que faz roteiro no centro, tour no centro. Já tem um tour, mas ele é baseado na história. Exato. A pessoa pode comer? Pode, ela vai lá pagar na hora e come, ele passa lá pelo Mas o teu Leão roteiro do já Sul, leva mas em o meu consideração. não. O meu A ele força é motriz é focado na gastronomia, né? Então a pessoa ela paga pelo tour. Todas as comidas já estão inclusas no valor do tour, entendeu? Então, assim, ela não vai precisar lá na hora e comprar o dela, não. Já está tudo incluso, a base é a comida. Então, a gente parte desse primeiro momento, faz a volta na Praça do Ferreira. Quanto mais ou menos hoje? No Airbnb, porque tem um desconto, se a pessoa comprar pelo Airbnb é R$80. Se comprar direto com a gente, garantir que não vai faltar, porque eu não tenho como ficar, né, reservando vaga, que é um grupo pequeno e devolvendo dinheiro ou transferindo e tal, aí a gente dá o desconto dos 20% do Airbnb, né? Mas pra gente, organizadamente, assim falando, organizacionalmente falando, o Airbnb é mais viável, porque se a pessoa cancelar, ela cancela lá mesmo, a vaga já fica disponível, entendeu? Legal. É melhor, mas se for uma pessoa próxima, obviamente a gente dá o desconto, né? E fica 64, eu acho. 80 menos 20%, né? Ótimo. Enfim, aí eu sei que a gente faz essa volta pela Praça do Ferreira, passa, né, pelos prédios históricos, fala e tal, e segue para o Leão do Sul, né? Aí no Leão do Sul a gente fala da história do Leão do Sul. Um dos podcasts que a gente tem nos Sabores conta todo esse percurso, né? Para quem não conhece o Leão do Sul, se você não é de Fortaleza, né? É uma pastelaria super famosa que fica na Praça do Ferreira. Tem mais de 80 anos. E muita atenção, a azeitona tem caroço. Que é a curiosidade, né? E aí lá a degustação é de pastel com caldo de cana, né? Porque o caldo de cana é bem geladinho, a gente já pegou um solzinho no quengo, né? Já tá com aquele calor. Come o pastel, caldo de cana, aí faz a volta pela Praça dos Leões, né? Passa pela Igreja do Rosário, Raquel de Queiroz. A gente passa só perto do museu, porque o museu também ainda não está... Museu do Ceará, né? Ainda não está funcionando, não está aberto ao público. E aí a gente, dentro desse percurso, segue até o Raimundo do Queijo. Aí lá a gente degusta queijo, paçoca e cajuína. Certo, legal. Do Raimundo do Queijo, a gente passa pela Catedral, faz as referências, né, devido ao Mercado Central, ali, a Fortaleza de Nossa Senhora Assunção e tal, e segue para o passeio público, e aí lá a gente conclui, né, mais uma vez contextualiza tudo, e no passeio público a gente tem a degustação de feijoada. Aí lá a comida está inclusa, mas as bebidas a pessoa paga por fora, que aí ela pode escolher o que ela quiser, né? Cerveja, caipirinha. Eu sempre bebo a minha caipirinha de siriguela. Maravilha. Que é a melhor de todas. Eu já quero ir, viu? Dá o serviço aí para quem quiser fazer esse tour aí. Ele tem que procurar onde, como. Tá nos Sabores da Cidade, né? Já tem um bannerzinho do tour. Tem todas as informações e também se procurar Tour Fortaleza, nas experiências do Airbnb, ele tem tanto hospedagem como tem experiências, né? Tanto no aplicativo como no site. Aí bota nas experiências em Fortaleza, também já chega. Muito bem avaliado, então ele fica bem aparecido. Legal. Não, é muito legal ver que, né, uma experiência do jornal de avaliar restaurante, lançamento, surgiu um blog, né, que desenvolveu, que licença de aplicativo, experiência gastronômica pela cidade,
né? Trabalhar uma escola de gastronomia, então realmente tem... Tudo tá... Eu bem que eu passo 20... eu acho que até dormindo eu tô pensando em gastronomia, porque aí eu sonho com minhas responsabilidades, né? Recentemente a gente fez um publi editorial para um grupo que... uma coisa legal também de falar de publi editorial, que pode parecer que as pessoas correm em cima dos sabores da cidade. Eu quero fazer alguma coisa e tudo. Nem sempre a gente diz né? Que é, menino. Mas assim, eu faço uma busca pelos publi editoriais que eu quero fazer, entendeu? É moral. Então, assim, por exemplo, além do Le Cuisinier, do Le Roche, que, né, estão na minhas listas de preferidos, né? Tem outros também, obviamente. Um deles é também por aqui perto, né? Aqui no Grupo Colosso, que tem o Zói, tem a Forneria. Então, assim, é um lugar que eu brinco que é onde eu vou gastar meu dinheiro, né? Tipo, quando eu vou comemorar alguma coisa, onde é que eu quero gastar meu dinheiro com espumante, não, com champanhe. Eu gasto lá. E aí, eles, por exemplo, foi uma busca minha. Eu que entrei em contato, eu disse, olha, eu gosto tanto daí, eu gasto tanto meu dinheiro aí, vamos fazer alguma coisa, né? Assim, o que a gente poderia fazer e tudo. Conversei com o CEO de lá, né? Que é um grupo, então eles têm um CEO. Então, assim, eu que fui atrás, eu que marquei uma reunião, né? Tipo, e ele, que bom, vamos conversar mesmo e tal. E aí a gente formatou alguns conteúdos, né? E eles... foi uma das coisas que a gente lançou agora recentemente. Então, assim, são conteúdos... Eu nem me lembro mais porque eu comecei a falar disso, mas enfim. A gente formatou mesmo, né? Assim, tipo, produção de vídeo, matérias, entrevistas, legal. Coisas dentro do que os Sabores da Cidade pode oferecer para um lugar que eu já... gasto meu dinheiro Sim. lá, né? É uma coisa que faz sentido para você, você já gosta, sentido, né? Tá, então, legal. A gente acaba, assim, realmente buscando com quem eu posso fazer aquilo que eu quero fazer, legal. Né? Mas quem quiser vir também pode vir. Vai fazer propostas, aí a gente avalia. Legal. Isa, muito obrigado. Obrigada. Foi ótima a nossa conversa. Deoclésio, despeça-se da nossa convidada. Me perco, né? Mas acho que deu para dizer alguma coisa. Eu acho que a conversa foi excelente. Deu uma fomezinha, mas... Não a gente vai comer agora. Vamos comer uns queijinhos. Vocês que estão assistindo aí vão ficar só na vontade. A gente é que vai comer. Então, Isaqueline, muitíssimo obrigado. Você também que está ouvindo a gente aí, vendo a gente no YouTube, ouvindo no seu player de podcast preferido. Isso. Então, boa noite, bom dia mais uma vez. Boa quem estiver ouvindo, boa hora, boa comida. Acompanha a gente no Instagram, @radinstudio. Agradecer também nosso diretor aqui, Ronaldo Pessoa, Ronaldo Papai. Acompanhando aqui tudo de pertinho. E acompanha a gente no YouTube. As novidades também estão lá. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal.